O livro dos Salmos ou Saltério deriva seu título em português do nome da coleção da Septuaginta, Psalmori, plural de psalmos, que designa uma canção cantada com acompanhamento de instrumentos de cordas. Os hebreus dividiam seus escritos, os sagrados, em três seções: a lei, chamada Torá, os profetas, que eram Nebim, e os escritos, o Ketubim. A seção chamada Escritos incluía os 3 livros proféticos de Salmos, Provérbios e também Jó. Os 5 rolos, ou seja, o Cântico de Salomão, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Esther, e os livros históricos de Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas, visto que os Salmos eram considerados os mais importantes dos escritos. Esse título, com frequência, designava todo o conjunto por meio da figura de linguagem chamada sinédoque. Por isso, os hebreus com frequência se referiam às 3 seções de seus escritos sagrados, como a lei, os profetas e também os salmos. Os salmos são composições inspiradas de vários autores, sendo que a coleção toda foi reunida na sua forma final, possivelmente por Esdras e Neemias, ou alguns dos escribas, imediatamente posteriores a eles. O nome mais importante é o de Davi, embora alguns críticos modernos neguem que ele seja o principal autor do livro de Salmos e o principal colaborador da coleção. Há muitas razões para se apoiar à crença tradicional. Davi era poeta e músico. Esses eruditos estimaram que os salmos foram compostos num período de mais de 1000 anos, desde Moisés até Alexander Janeu, que morreu em 78 a.C. O ser humano vive em apuros e Deus o socorre. Essa é o tema da abrangência universal do livro dos Salmos. E nesses poemas sagrados ouve-se o clamor, não somente dos hebreus, mas do ser humano, que se eleva a Deus em busca de ajuda e vê-se a mão do Onipotente que proveu auxílio. Não é de se surpreender que o livro dos Salmos tenham por séculos inspirado tanto judeus quanto cristãos em suas orações particulares e devoção pública. Esse livro serviu tanto para a liturgia do templo hebraico e das sinagogas como para inários da igreja cristã. É também um livro de orações do solitário Filho de Deus a despeito de etnia e credo. A história do uso do saltério entre os hebreus é bem interessante. Os salmos se tornaram, desde o princípio, a expressão da devoção do povo, tanto na vida particular quanto na adoração pública. O livro dos Salmos começa com uma bem-aventurança e termina com uma aleluia. Você pode ver em Salmo 150. Felizes aqueles que não andam no conselho dos ímpios e não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus, nessa manhã, nos convida para andarmos por caminhos corretos, para ouvirmos a sua voz e seus conselhos, e nos esquivarmos do mal, aqui em Salmos capítulo 1, verso 1 em diante. Não que tenhamos preconceitos de alguém, e não se trata aqui também de fazermos acepções de pessoas, porque a própria palavra de Deus é contrária a isso. Mas se trata aqui em Salmos 1 de começarmos o dia de hoje escolhendo aquilo que nos aproxima dele. Como diz aquela famosa frase, não é? Me diga com quem tu andas e eu lhe direi quem tu és. Bom, amigo,
caminhe com Jesus nesse dia e a sua luz resplandecerá em seu viver. Que seja hoje abençoado o seu dia. Grandioso Deus, abençoa-nos, guarda-nos e ajude-nos a compreender as tuas palavras aqui no livro de Salmos. Queremos aprender do Senhor qual é a tua santa e boa vontade para as nossas vidas, em nome de Jesus.